Primeiro peço para que você se inscreva no canal, dê like e ative o sininho. Hoje eu vou falar sobre literatura indígena. Esses dias eu estava assistindo uma live e uma das perguntas feitas foi por que a literatura indígena não é tão difundida aqui no Brasil. Daí eu me lembrei de um episódio há alguns anos e fiquei pensando, realmente as pessoas que estavam direcionando essa live falaram que isso é real, né? Isso acontece mesmo, embora tenham obras bem interessantes, isso é real. E daí eu me lembrei de uma situação que ocorreu há alguns anos, quando eu adotei um livro chamado Histórias de Índio, do Daniel Munduruku. Uma mãe me questionou por que eu adotei essa obra, já que eu estava desmotivando as crianças quanto às leituras. Eu fiquei extremamente preocupada naquele momento, porque eu, como uma estudiosa da literatura, formada em letras, jornalismo, pedagogia, fiz um mestrado em psicologia da educação, trouxe a literatura para ser discutida por um autor que fala da importância do outro na nossa vida, o quanto que esse outro personagem pode nos constituir como pessoa, e de repente eu estava naquela situação, naquela saia justa, tendo que justificar o porquê da escolha, sendo culpada por desmotivar os alunos por conta da minha escolha. Daí eu fiquei pensando, eu tinha certeza da minha escolha. É importante se falar do índio na escola. E daí eu respondi aquela mãe com toda a educação, expliquei que eu usei critérios para escolher aquela obra, que era importante na escola se aprender sobre os índios e que a história era muito interessante por conta disso. Tudo bem, onde que eu quero chegar? Muitas pessoas pensam dessa maneira, infelizmente. Só que isso não é real. Todas as literaturas, todos os livros são importantes. Claro que o professor tem um critério ao escolher, mas é importante se debater em sala de aula as histórias dos índios. E daí, naquele ano que eu adotei esse livro, a finalização do livro foi perfeita. Eu fiz um trabalho junto com as disciplinas de arte e ciências. Fizemos uma exposição maravilhosa. O que para mim, como professora, foi a resposta do quanto é importante a literatura indígena na escola. Então, vou falar um pouquinho sobre esse livro, né, sobre 2 livros do Daniel Munduruku. Um deles é a História de Índio, que eu particularmente gosto muito. Ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte conta a história do Caxi, que está sendo preparado para ser pajé, e se fala muito da importância do sonho. Eu achei muito interessante isso. Na segunda parte, ele fala de crônicas, né, e histórias de índios, e na última são depoimentos e sobre índios no Brasil. Eu achei assim de uma riqueza muito grande essa obra. Antes de eu ler esse livro e adotar em sala de aula, eu já havia lido uma das crônicas, que é índio, índio ou não é índio, que eu dei como atividade de interpretação de texto para os meus alunos anos anteriores, né? E foi muito interessante, porque eu tive aluno que achava que índio jamais poderia conviver com as pessoas. Alguns achavam que sim, né? Porque conta a história dele no metrô e 2 mulheres falando se ele era índio ou se não era índio. Então eu achei uma riqueza muito grande, porque muitas vezes o aluno ele não sabe, ele cria uma imagem na cabeça dos indígenas e que é difícil desconstruir, porque tem tribos que são isoladas, tem tribos que têm acesso à tecnologia, que vivem de uma forma muito parecida com a nossa. Eu até me lembro uma vez, quando eu fui fazer uma matéria, eu trabalhava numa TV no sul de Minas e fui fazer uma matéria numa aldeia indígena. E para mim foi uma emoção muito grande fazer uma matéria sobre índios, né? Porque até então eu não conhecia, eu só conhecia vendo reportagem, as informações da escola. E para mim foi muito interessante. Quando eu cheguei na casa do pajé, eu fiquei impressionada porque tudo aquilo que tinha numa outra casa, tinha na casa dele também. Então, na época eu tinha DVD, tinha televisão, sofá,
casa como qualquer outra. E daí, claro, que eles têm um ritual, roupas muito parecidas com a nossa. Eu achei que eles usavam roupas diferentes. E nem sempre é assim. Então, desconstruiu. Eu achei uma experiência muito interessante, que eu até comento isso em sala de aula, que nós não podemos ter aquela visão, é desse jeito e pronto. Tem sociedades que são de formas diferentes, né? E nós devemos entender. Outro livro que eu achei também muito interessante e gostaria de comentar com você é Você Lembra Pai, também do Daniel, que ele tem muitos livros que é interessante para se trabalhar em sala de aula. Esse livro eu achei muito rico para se trabalhar questões familiares, do quanto que as pessoas são importantes na nossa vida. Até ele coloca assim, claro, ele fez esse livro pensando no pai, do quanto que o pai o ensinou. Mas poderia ser a mãe, poderia ser uma tia, uma madrinha, alguém que compartilhou algo interessante na sua vida, que foi importante na sua vida. Eu fiquei até pensando, olha que interessante, né, de, por exemplo, adotar esse livro, ler o livro e depois dar de presente para uma pessoa, junto com uma carta, para uma pessoa que foi significativa na sua vida. Porque ele fala de uma maneira perfeita do quanto que o pai o ensinou. E daí nós pensamos, quem tem um pai que é referência, um pai que foi bom, é muito significativo. E quem não teve um pai assim, com certeza vai pensar, olha, que legal se eu tivesse tido uma experiência parecida com a dele. Porque ele coloca que tudo ele aprendeu com o pai. E ele se questiona, ele tem até um comentário dele, né, no fim do livro, que ele fala que ele se inspira no pai. E ele pensa o quanto o que ele pode deixar para os seus filhos nessa vida corrida, pensando tanto no trabalho, qual a herança que ele vai deixar, porque o pai deixou muita coisa boa para ele, e ele. Então nós, como pais, também devemos pensar isso, né? O que nós vamos deixar, qual o legado que vamos deixar para os nossos filhos, quais são as lembranças? Nossos filhos vão lembrar das brigas que tivemos ou dos aprendizados que nós proporcionamos a eles. Então, é algo para se pensar. Então, eu achei muito interessante. Embora eu acho que se for para séries iniciais, tem uma parte que eu acredito que tem que ter um pouco de cuidado. Não aconselharia primeiro e segundo ano, as séries iniciais, por conta dele falar algo muito pessoal e algumas experiências na vida afetiva dele. Então, é um cuidado. Não existe uma proibição, tá? Eu acho que na literatura não se fala em proibição, mas eu acredito que quando é adotado em sala de aula, o professor deve conhecer a obra primeiro, para depois disponibilizar para os alunos, para não ter surpresas. Eu já tive experiência de não conhecer uma obra, porque eu tinha um catálogo muito restrito para escolher, e eu escolhi a obra, não conhecia, mas falei, essa autora é boa, eu acho que vai ser muito interessante. Tinha algumas palavras que aquela série não estava preparada, então alguns alunos ficaram chateados, não entenderam direito, então não foi interessante. Até eu vi uma pessoa falando na live, né? A literatura não tem idade, a pessoa pode ler qualquer livro. Eu até acho que é interessante disponibilizar, por exemplo, se um aluno, se uma criança, um adolescente quer ler Dom Casmurro, e ele vai ver lá no ensino médio, ele quer adiantar essa leitura, pode ser que ele não compreenda muito bem, mas quando a escola propõe essa leitura, é uma responsabilidade maior. Então, eu acredito que o mais importante é o professor conhecer a obra, ou o pai ou a mãe, ler, saber primeiro para ver como vai conduzir com a criança ou com o adolescente, tá? Em várias questões. Questões de linguagem não própria, linguagem que é rebuscada, mas tentar ajudar. Acho que em relação à linguagem dá até para ajudar, mas dependendo de alguns conteúdos que a criança não está preparada naquele momento. Mas é claro, a literatura é sempre boa e com esse cuidado sempre vai proporcionar algo de qualidade, tá bom? Fica a dica aí, agradeço a atenção, até o próximo vídeo.